Olá, o meu nome é Wagner e nesse vídeo nós falaremos sobre quimiotipos de óleos essenciais. Para que possamos entender o que são quimiotipos de óleos essenciais, precisamos primeiro falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal. Grosso modo, fisiologia vegetal se refere ao estudo das funções internas dos vegetais, onde aprendemos que as plantas, para que elas possam sobreviver, elas se utilizam de dois metabolismos. O primário, que é comum a todos os vegetais, e o secundário, que é restrito aí a apenas algumas espécies. Basicamente, o metabolismo primário pode ser compreendido como um mecanismo fundamental dos vegetais, pois ele, na verdade, os seus metabólitos estão diretamente relacionados, envolvidos em funções como a fotossíntese, respiração e o transporte de solutos. Em outras palavras, o metabolismo primário é imprescindível à vida das plantas. E sem ele, ou sem o seu correto funcionamento, é impossível pensarmos em vida botânica. Já o metabolismo secundário, ele não é essencial à vida. E conforme já exposto, ele está restrito aí a apenas algumas espécies de vegetais. O metabolismo secundário, ele possui um importante papel na adaptação das plantas aos seus ambientes, pois através aí dos seus metabólitos, as plantas são capazes de atrair polinizadores, aniquilar outras espécies concorrentes e ainda se defender do ataque de micro-organismos e insetos. Ou seja, os metabólitos secundários são como agentes que visam garantir a sobrevivência das plantas em um determinado ecossistema ou um determinado local. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Afinal, a biossíntese de óleos essenciais ocorre justamente dentro do metabolismo secundário. E agora você deve estar se perguntando, então quer dizer que as plantas produzem óleos essenciais para, dentre outros objetivos, se adaptarem a um determinado local? Exatamente. As plantas, então, através de como se fosse um instinto de sobrevivência, biosintetizam várias moléculas, das quais muitas se unem e dão origem aos óleos essenciais. Esses óleos essenciais, pelo fato de serem produzidos sob a influência de um determinado ecossistema, podem apresentar composições químicas bem diferentes entre si, mesmo se considerando a mesmíssima planta. Basta, por exemplo, compararmos o óleo essencial de Rosmarinus officinalis, o alecrim, produzido aqui no Brasil, com outros óleos advindos aí de algumas regiões da Europa. A diferença entre esses produtos, em razão aí das divergências entre solos, climas, altitudes e outros interferentes, pode ser tão expressiva que os próprios constituintes majoritários de um óleo e de outro acabam sendo distintos. Dizemos então que esses óleos são de quimiotipos, ou simplesmente QTs, ou ainda raças químicas diferentes. O brasileiro pode ser QT 1,8-cineol e o europeu QT verbenona. Ou seja, esses óleos essenciais, embora tenham sido originados da mesmíssima planta, Rosmarinus officinalis, apresentam composições químicas e, obviamente, ou consequentemente, terapêuticas bem diferentes. Entre as plantas que produzem óleos essenciais com quimiotipos diferentes, temos a lavanda, a hortelã, o manjericão, a sálvia, o tomilho e algumas outras. No caso do alecrim, são 3 os quimiotipos conhecidos: o QT verbenona, ou francês, o QT 1,8-cineol, ou tunisiano, e o QT canfora borneol, ou espanhol.
Genericamente, o óleo essencial de alecrim, desde que corretamente diluído, é considerado um óleo seguro, atóxico, não irritante, não sensibilizante. No entanto, se olharmos aí para os seus quimiotipos, algumas questões devem ser levantadas, a exemplo do óleo essencial de alecrim QT Cânfora borneol, ou espanhol, rico em cânfora. A cânfora, como sabemos, ela é excitante e estimulante. Entretanto, é uma molécula que atravessa a barreira placentária e pode trazer problemas ao feto, conforme, é claro, o nível de exposição. Por essa razão, o óleo essencial de alecrim QT Cânfora não deve ser indicado para gestantes, principalmente aquelas de primeiro trimestre. Já o óleo essencial de alecrim QT Verbenona, o francês, embora também não seja indicado aí para as grávidas, é um óleo bem mais ameno. Tanto é que ele acaba sendo indicado como um delicioso relaxante, algo bem oposto ao QT Cânfora que falamos há pouco. Por fim, o óleo essencial de alecrim QT 1,8-cineol, ou tunisiano, pelo fato dele ser rico, então, em eucaliptol, ele age como um excelente mucolítico e expectorante. E por isso, ele acaba sendo frequentemente indicado como um auxiliar aí no tratamento da rinite, bronquite, asma e outros problemas respiratórios. Por último, falaremos um pouco sobre os diferentes quimiotipos do óleo essencial de tomilho, Thymus vulgaris. Afinal, como são vários QTs, eles acabam sendo subdivididos em quimiotipos alcoólicos e quimiotipos fenólicos. Os quimiotipos alcoólicos do óleo de tomilho, como os QTs linalol, geraniol, terpineol e tuianol, são oriundos de plantas que crescem a cerca de 1.000 a 1.200 metros. E são chamados aí de tomilhos doces. Esses, por serem ricos em álcoois, são naturalmente mais suaves em relação ou em comparação com os quimiotipos fenólicos do óleo essencial de tomilho, como o timol e o carvacrol. Esses, os fenólicos, eles são chamados de tomilhos vermelhos e são extraídos de plantas que crescem em altitudes mais baixas, geralmente aí próximas ao mar Mediterrâneo. Dentre todos esses quimiotipos, o mais popular, o mais conhecido é o QT timol, um óleo que é capaz de aniquilar com muita eficiência diversas espécies de bactérias, fungos e até alguns vírus. É, por exemplo, o óleo preferido como um auxiliar no tratamento da onikomicose, aquela infecção causada nas unhas por fungos que se alimentam da queratina. Entretanto, conforme já exposto, os óleos essenciais de tomilho, quimiotipos fenólicos, como esse, o timol, eles são mais agressivos e por isso, claro, devem ser utilizados com mais cautela. Além dos óleos essenciais de alecrim e tomilho, há vários outros que apresentam quimiotipos, conforme nós abordamos aqui. Porém, sobre eles, nós falaremos numa próxima oportunidade. E você? Aprecia e faz uso dos óleos essenciais? Se positivo, entre em contato com a Quinari ou com qualquer um dos nossos revendedores espalhados aí por todo o Brasil. Mas se você precisa de óleos essenciais em quantidades maiores para serem aí utilizados em algum processo industrial, 10 quilos, 20 quilos, tambores, 180 quilos, entre em contato com a Sintaroma, a nossa indústria de ativos naturais que fica aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Teremos sempre, claro, o maior prazer em atendê-los. Um abraço e até o próximo vídeo.